Estamos de volta com mais episódios da série Perguntas de Mike, contendo os últimos capítulos da história deste mundo. Episódio de hoje: qual a origem do mal? Mike foi ao IABC, no centro do Brasil, um colégio construído em uma fazenda, um lugar belo onde seus amigos e colegas de escola foram estudar. Era aniversário dele e de seu amigo G, pois nasceram no mesmo dia, e as duas famílias aproveitaram para também comemorar o Dia das Mães em um piquenique muito legal. Enquanto conheciam todo o espaço do colégio, começaram as perguntas. Mãe, estou um pouco confuso. Por que existe o mal? Como surgiu o pecado? Muitas pessoas já sofreram e sofrem por causa dele. Sim, ainda sofrem, filho. Muitos culpam a Deus por isso, mas ele não criou o pecado. Contudo, ele criou seres com livre-arbítrio. Livre-arbítrio, eu sei o que é. É liberdade de escolha, para que estejam do lado dele e lhe obedeçam por sua própria vontade, e não por obrigação ou medo. E como tudo isso começou? Bom, a Bíblia nos conta que tudo começou na mente de um anjo especial chamado Lúcifer. Em Isaías e Ezequiel falam sobre isso. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que orem para ti. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva? Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Então, foi isso que aconteceu com Lúcifer? Não somente isso, filho, veja. Antes de Lúcifer dizer que queria ser como Deus, ele já era o anjo mais importante do céu. Ele era perfeito e lindo, assim como Deus o havia criado para ser. Mas Lúcifer ficou impressionado consigo mesmo. Pensa, ele se encheu de orgulho e se considerou mais importante do que era. Ele teve inveja de Jesus, que era o Filho de Deus. Verdade. Jesus já estava no céu antes de vir à terra. É verdade, João nos conta que Jesus existia com Deus, o Pai, no mundo novo que eles estavam criando. Por que Lúcifer teve inveja de Jesus? Lúcifer achou que deveria ter sido incluído nos planos deles e que eles estavam deixando ele de fora de propósito para humilhá-lo diante dos outros anjos. Satanás sentiu tanto ciúme que começou a falar com os outros anjos, fazendo perguntas assim: Jesus está envolvido nos planos para o novo mundo. Por que eu não fui incluído? Por que Jesus é honrado acima de mim? Lúcifer convenceu tanto os anjos quanto pôde de que Deus era injusto. E por causa da sua atitude rebelde, ele e um terço dos anjos foram expulsos do céu. E daí, Satanás ficou furioso, né? Satanás e Lúcifer são a mesma pessoa? Sim, depois que saiu do céu, ele não foi mais chamado de Lúcifer, porque não era mais um anjo bom. O nome Lúcifer significa portador de luz e Satanás significa o inimigo. Tudo bem. Então, o que foi que Satanás fez? Ele disse aos outros anjos que era tudo culpa de Deus. Alegou que as leis irrazoáveis de Deus o haviam levado a ter inveja, cair e ser banido do céu. Depois ele seduziu Adão e Eva ao pecado e também atribuiu isso a Deus, dizendo que as regras de Deus não eram justas com Adão e Eva. Ele ficou chocado, pois Deus ofereceu seu próprio filho em troca da vida, mas continuou tentando colocar-se acima de Deus, como na tentação do deserto, quando ele pediu que Jesus transformasse as pedras em pães, lembra? Ou que se curvasse diante dele e obedecesse. Ah, já sei. Quando ele não conseguiu fazer Jesus obedecê-lo como superior, passou a odiá-lo ainda mais. Deu um jeito de fazer com que Jesus fosse torturado e morto. Que horror! Antes do surgimento do mal, havia paz e alegria por todo o universo, tudo em perfeita harmonia com a vontade do Criador.
O amor de Deus e o amor de uns para com os outros era imparcial. Cristo, o Verbo, o Filho de Deus, era um com o Eterno Pai, um em natureza, caráter e poder, único ser em todo o universo que podia conhecer os desígnios de Deus. Por intermédio de Cristo, o Pai havia criado todos os seres celestiais. Nele foram criadas todas as coisas nos céus, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. E todo o céu mantinha a lealdade a Cristo tanto quanto ao Pai. Uma vez que a lei do amor era o fundamento do governo de Deus, a felicidade de todos os seres criados dependia de sua perfeita harmonia com seus grandes princípios de justiça. Deus sempre desejou de todas as suas criaturas um serviço de amor, uma homenagem que brotasse de um reconhecimento consciente de seu caráter. Ele nunca teve prazer em uma submissão forçada, e a todos confere livre-arbítrio para que possam prestar-lhe um serviço voluntário. Houve, porém, um ser que preferiu perverter essa liberdade. O pecado originou-se com aquele que, abaixo de Cristo, havia sido o mais honrado por Deus e o mais elevado em poder e glória entre os habitantes do céu. Antes de sua queda, Lúcifer foi o primeiro dos querubins cobridores, santo e puro, e poderia ter continuado a desfrutar da graça de Deus, sendo amado e honrado por todos os anjos e exercendo suas nobres habilidades para abençoar outros e glorificar seu Criador. Mas, como disse o profeta, seu coração se elevou por causa de sua formosura, e ele corrompeu sua sabedoria por causa de seu resplendor. Pouco a pouco, Lúcifer deu lugar ao desejo de exaltação própria. Em vez de procurar fazer com que Deus fosse o alvo supremo das afeições e da lealdade de suas criaturas, o esforço de Lúcifer era conquistar para si o serviço e a homenagem dos seres criados. E, cobiçando a honra que o infinito Pai havia conferido a seu filho, esse príncipe dos anjos aspirava a um poder que somente Cristo tinha o direito de exercer e se tornou ainda mais rebelde. O Filho de Deus lhe apresentava a grandeza, a bondade e a justiça do Criador, bem como a natureza sagrada e imutável de sua lei. Deus mesmo havia estabelecido a ordem do céu. Se afastando dela, Lúcifer desonraria seu Criador, trazendo sobre si a sua ruína. No entanto, a advertência feita com amor e misericórdia infinitos apenas despertou o espírito de resistência. Lúcifer permitiu que prevalecesse a sua inveja de Cristo. O orgulho de sua própria glória alimentava o desejo de supremacia. As elevadas honras conferidas a Lúcifer não eram valorizadas como um dom de Deus e não despertavam gratidão para com o Criador. Os anjos tinham prazer em executar suas ordens, e mais que todos eles, Lúcifer estava revestido de sabedoria e glória. Porém, o Filho de Deus era reconhecido soberano do céu, um em poder e autoridade com o Pai. Cristo participava de todos os conselhos de Deus, enquanto Lúcifer não tinha permissão para conhecer os propósitos divinos. Lúcifer deixou seu lugar na presença imediata de Deus e saiu espalhando descontentamento entre os anjos, agindo em segredo e escondendo durante algum tempo sua real intenção sob o disfarce de reverência a Deus. Esforçou-se para despertar insatisfação com respeito às leis que governavam os seres celestiais, insinuando que elas impunham uma restrição desnecessária. Procurou conquistar a simpatia dos anjos, fazendo-os crer que Deus o havia tratado injustamente ao conferir honra suprema a Cristo. Em sua grande misericórdia, Deus suportou Satanás por muito tempo. Ele não foi imediatamente expulso de sua posição elevada ao alimentar o espírito de descontentamento, nem mesmo quando começou a apresentar suas falsas alegações diante dos anjos fiéis. Permaneceu ainda por muito tempo no céu. Várias vezes lhe foi oferecido o perdão, sob a condição de que se arrependesse e se submetesse. Esforços que apenas o amor e a sabedoria infinitos podem conceber foram feitos para convencê-lo de seu erro. Porém, o orgulho o impediu de se submeter. Persistentemente defendeu a própria conduta, sustentando que não havia necessidade de arrependimento e entregou-se por completo ao grande conflito contra seu Criador. Todas as capacidades de sua mente superior foram então aplicadas à obra do engano, para conseguir a simpatia dos anjos que tinham estado sob suas ordens. Até mesmo o fato de que Cristo o havia advertido e aconselhado foi mal interpretado. Para aqueles que eram mais chegados a ele,
Satanás disse que havia sido julgado mal e que sua posição não tinha sido respeitada e que quiseram limitar sua liberdade. Da falsa interpretação das palavras de Cristo, passou à prevaricação e à falsidade direta, acusando o Filho de Deus de intentar humilhá-lo perante os habitantes do céu. Procurou também criar uma falsa situação entre ele próprio e os anjos fiéis. Em sua sabedoria, Deus permitiu que Satanás levasse adiante sua obra, até que o espírito de desavença amadurecesse em ativa revolta. Era necessário que seus planos se desenvolvessem completamente para que sua verdadeira natureza e tendência pudessem ser vistas por todos. Satanás pensou que, se ele tinha conseguido levar consigo os anjos do céu à rebelião, ele poderia também levar os outros mundos. Nem mesmo os anjos conseguiam discernir plenamente o caráter dele, ou ver onde sua obra ia chegar. Satanás havia sido tão altamente honrado e todos os seus atos estavam de tal maneira revestidos de mistério que era difícil desvendar aos anjos a verdadeira natureza de sua obra. Mas, por que Deus não destruiu o inimigo antes dele fazer tanto mal a todos nós? Tudo bem, Deus sabe o que faz. Mesmo quando foi decidido que ele não poderia mais permanecer no céu, a sabedoria infinita não destruiu Satanás. Se ele tivesse sido destruído imediatamente, os outros teriam servido a Deus por medo em lugar do amor. A influência do enganador não teria sido completamente extinta. Deveria ser dado um tempo para que seus atos de maldade mostrassem quem realmente ele era. Sua obra deveria condená-lo. Deveria ser demonstrado perante os habitantes do céu e de todos os mundos que o governo de Deus é justo e sua lei é perfeita. Só havia um jeito, apenas uma maneira segura de lidar com a rebelião. Teria que ser permitido ao pecado demonstrar seu caráter. Seu governo mostraria qual o resultado de rejeitar a Deus. E isso levaria muito tempo. Implicaria em milhares de anos de sofrimento, guerras, catástrofes, pandemias, ódio e violência. Tudo isso causado pelo anjo rebelde. Seria necessário tempo suficiente para que os seres humanos, anjos e habitantes de outros mundos vissem a verdadeira face do pecado. Deus então poderia finalmente destruir o pecado sem nenhuma voz de reprovação. Quando foi anunciado que, juntamente com todos os que com ele simpatizavam, deveria ser expulso do céu, o chefe rebelde confessou ousadamente seu desprezo pela lei do Criador. Lúcifer e sua hoste lançaram a culpa de sua rebelião sobre Cristo, e houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Ai dos que habitam na terra e no mar, pois o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Uau! Foi justo eles serem expulsos. Olha a confusão que fizeram no céu. Até guerra. Mas, e aí, mãe? Eles não estavam mais no céu, mas ainda estavam vivos para fazer mais estrago. É verdade. E depois que levou Adão e Eva a pecarem, o pecado também entrou no nosso mundo. Satanás ainda inspira a rebelião sobre a terra, nos filhos da desobediência, e com o mesmo espírito promete a liberdade aos homens com base na transgressão da lei de Deus. A reprovação do pecado ainda suscita espírito de ódio. Satanás leva os homens a justificar-se e a procurar a simpatia de outros em seu pecado. Em vez de corrigirem seus erros, indignam-se contra aquela pessoa que o corrige, como se fosse ele a causa da dificuldade. Banindo Satanás do céu, Deus declarou sua justiça e honra. Contudo, quando o homem pecou,
Deus ofereceu uma prova de seu amor, entregando seu filho para morrer pela raça caída. Assim foi revelado o caráter de Deus. O poderoso argumento da cruz demonstrou que o pecado de maneira alguma poderia ser atribuído ao governo de Deus. Durante o ministério terrestre do Salvador, o grande enganador foi desmascarado. A sua ousada pretensão de que Cristo lhe rendesse homenagem, a malignidade que perseguia Jesus de um lugar a outro, inspirando o coração de sacerdotes e do povo a rejeitar seu amor, e o brado "Crucifica-o, crucifica-o", tudo isso despertou o assombro e indignação do universo. O príncipe do mal exerceu todo o seu poder e engano a fim de destruir Jesus. Satanás empregou homens como seus agentes, a fim de encher de sofrimento e tristeza a vida do Salvador. Os fogos da inveja e maldade, ódio e vingança irromperam contra o Filho de Deus no Calvário. Agora, a culpa de Satanás se apresentava sem desculpa. Ele revelou seu verdadeiro caráter. Suas mentirosas acusações contra o caráter divino apareceram sob sua verdadeira luz, pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Todo o céu viu a justiça de Deus revelada. Lúcifer declarara que a raça pecadora se colocara sem condições de ser restaurada, mas a penalidade da lei recaiu sobre aquele que era igual a Deus, ficando o homem livre para aceitar a justiça de Cristo e, através do arrependimento e humilhação, triunfar sobre o poder de Satanás. Não foi somente para redimir o homem que Cristo veio à Terra e aqui morreu. Veio para demonstrar a todos os mundos que a lei de Deus é imutável. A morte de Cristo prova que ela não pode ser modificada e demonstra que a justiça e a misericórdia são o fundamento do governo de Deus. Na execução final do juízo, será visto que não existe causa para o pecado. Quando o juiz de toda a terra perguntar a Satanás: "Por que te rebelaste contra mim?", o originador do mal não poderá apresentar resposta alguma, pois no grito agonizante do Salvador: "Está consumado", soou a sua sentença de morte. Ao ser consumado o grande sacrifício, Cristo ascendeu aos céus e apresentou o pedido: "Aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também eles estejam." Mancha alguma repousava sobre Jesus. Terminara sua humilhação, completara-se o seu sacrifício, fora-lhe dado um nome que é acima de todo nome. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: "Agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Pois eis que vem o dia, e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo." Mas mãe, e se depois de tudo, todos salvos e com Jesus, alguém voltar e se rebelar e o pecado surgir novamente, já que ninguém sabe por que ele surgiu? Filho, jamais o mal se manifestará outra vez. A lei de Deus será honrada como a lei da liberdade. Uma criação experimentada e provada nunca mais se desviará da fidelidade para com aquele cujo caráter foi manifesto como expressão de amor infindável e infinita sabedoria. Tudo o que aconteceu provou para o universo inteiro, além de qualquer sombra de dúvida, que Deus era além de justo, amava os seres humanos e estava disposto a fazer qualquer coisa para salvá-los, embora Satanás os enganasse e fizesse-os sofrer. Se as pessoas realmente entendessem o que aconteceu, não culpariam a Deus por todo o sofrimento sobre a terra. Mas infelizmente muitas pessoas não sabem, Mike. Alguém deve contar para elas. No fundo, a questão toda é esta: provar que Deus é justo. É sobre isso que o conflito vem girando desde o início. Muitos veem a obra do mal, com suas misérias e desolação, e põem em dúvida como isso pode existir sob o reinado de um ser que é infinito em sabedoria, poder e amor. Os que se dispõem a duvidar aproveitam-se disso como desculpa para rejeitar a palavra de Deus. Deus não foi, de modo algum, responsável pela manifestação do pecado. Não houve qualquer retirada arbitrária de sua graça, nenhuma deficiência em seu governo para dar motivo ao início da rebelião. O pecado é um intruso, por cuja presença nenhuma razão se pode dar. É misterioso e inexplicável. Desculpá-lo corresponde a defendê-lo. Se para ele se pudesse encontrar desculpa ou mostrar-se a causa para sua existência, deixaria de ser pecado.
Nossa única definição de pecado é a que é dada na palavra de Deus: desobediência da lei. Mike, todos terão tido a oportunidade de escolher de que lado ficar. Deus vai provar que ele é justo. E quando essa guerra entre Cristo e Satanás estiver terminada, todos saberão com certeza qual lado deve escolher. Puxa, Deus está disposto a nos dar uma chance como essa. Sim, ele é um pai muito amoroso. Estou torcendo para que tudo isso termine e todos entendam, pois será um grande alívio para todo o universo quando a guerra terminar. Mas também será muito triste, Mike, porque algumas pessoas escolherão não entender e essas pessoas estarão perdidas, embora Deus as ame tanto. Ele vai sentir terrivelmente triste em vê-las morrer. Verdade, com certeza vai. Depois que tudo terminar, Mike, nunca mais haverá pecado. Ficaremos tristes, pois algumas pessoas escolherão não amar a Deus nem viver com Ele. Mas depois vai ser um tempo feliz e seremos felizes porque não haverá mais pecado. Verdade. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem mais pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Por hoje é só, pessoal. Nos vemos no próximo episódio. Nosso pior inimigo. Até lá!